Então, vamos começar oficialmente a nossa aula. Gente, é o seguinte, eu preciso só deixar um recado com vocês aqui. A CPFL agendou de fazer uma manutenção aqui na rua e ela disse que a manutenção vai acontecer por volta das 11h30, tá? Então, se eu cair por volta das 11h30 e não voltar mais é porque a energia acabou aqui, beleza, gente? Beleza. Bora então, vamos aproveitar esse tempo para a gente poder estudar a continuidade da nossa apostila. Vamos lá, gente. Vou pedir para vocês, por favor. Vocês estão escutando bem minha voz aí, né? Tá chegando legalzinho aí, gente, o áudio? Tá? Tá. Bacana. Então vamos lá então, gente. A gente vai continuar o nosso estudo então da história do Brasil, não é? A história frente 1. Então, quem quiser acompanhar na apostila, pode ir lá no capítulo 12, que é a história do Brasil contemporâneo, não é? História do Brasil contemporâneo. Bom, gente, eu já vou avisando uma coisa para vocês, tá? Daqui para frente é muito difícil cair alguma coisa no vestibular, tá bom? Muito difícil. Muito difícil. Chance praticamente zero de cair alguma coisa no vestibular. Aqui eu acho talvez... Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. A gente vai entrar agora no estudo do governo do José Sarney. Então, o que a experiência tem mostrado para a gente? A experiência tem mostrado que geralmente nos vestibulares eles cobram no máximo até Fernando Collor de Mello. Do Fernando Henrique para frente, geralmente é muito difícil cair alguma coisa, tá? Muito difícil. Então, assim, basicamente aí, claro, a gente vai esgotar a apostila até o fim quem for participar das aulas aí até dezembro, a gente vai ver os assuntos, né? Mas eu já falo para vocês aí não esquentarem muito a cabeça com o que vem daqui para frente. Quer dizer, depois do Fernando Collor, tá? Fernando Henrique, Lula e Dilma, então nem pensar, gente. Esses assuntos não caem em vestibular porque tá muito recente ainda. Tá bom? Vamos lá então. O assunto ele é um pouco longo, então eu fiz algumas anotações aqui do que talvez seja o mais importante a gente poder estudar sobre o governo do Sarney. Bom, gente, primeira coisa sobre o governo do Sarney é o seguinte. O governo do Sarney, na verdade, foi uma decepção para a população brasileira. Por que o governo do Sarney foi uma decepção? Porque quando começou, eu estava explicando para vocês na aula passada sobre o governo militar, o general Figueiredo foi o último presidente militar. E quando o general Figueiredo ele anunciou que aconteceria a abertura, muita gente esperava que essa abertura democrática prometida pelos militares, muitos esperavam que seria uma democracia direta, né? Ou seja, os eleitores brasileiros indo até as urnas e votando diretamente para presidente. A grande frustração do eleitor brasileiro foi justamente essa, né? Que a nossa primeira eleição, depois da ditadura militar, ela foi uma eleição indireta. Ou seja, quem elegeu o presidente e o vice foi o Congresso Nacional. Inclusive, gente, uma coisa que vocês não podem esquecer é justamente o fato de que na década de 80 a população pressionava por eleições, né? E ficou muito conhecido as diretas já, ou seja, o povo pedia eleições e que essas eleições elas fossem de forma direta, né? Mas não foi o que aconteceu. O Congresso traiu o povo brasileiro, foi uma traição do povo brasileiro, e o Congresso acabou elegendo como presidente da República o Tancredo Neves. E o José Sarney, ele era vice do Tancredo Neves. No entanto, o Tancredo Neves, ele
ele estava bastante doente. O Tancredo estava bastante doente. Oi, Ana Laura. Bom dia. Tudo bem, Ana? Bom dia, tudo e você? Tudo jóia. Seja bem-vinda, Ana. Ana, estou fazendo aqui um resuminho da aula passada e ligando com a aula de hoje, tá? Certinho, tá bom. Eu não entrei no assunto ainda propriamente, assim, então fica tranquila. Então, assim, gente, foi uma frustração muito grande para a população brasileira ter ficado mais de 20 anos sem eleições, né? Ter ficado mais de 20 anos com os militares no poder, e depois, quando os militares eles passaram o poder para os civis, o Congresso elegeu o presidente e o vice de forma indireta, né? E assim, o eleito então foi o Tancredo Neves, e como eu estava dizendo para vocês, o Tancredo ele foi eleito, a população gostava do Tancredo, e o Tancredo, infelizmente, ele não pôde tomar posse como presidente, porque o Tancredo ele já estava doente, né, quando ele foi eleito, e ele morreu instantes aí, pouco tempo antes de tomar posse, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Tancredo Neves, ele é avô do Aécio Neves. Vocês sabiam disso ou não? Você sabe o Aécio que perdeu para Dilma em 2014, né? Não sei se vocês conhecem o Aécio. Deixa eu mostrar para vocês o Aécio aqui. Vamos ao Aécio. Você conhece ele, Rafael? Aécio Neves? Acho que meus pais votaram nele na eleição lá que ele tava. Isso, o Aécio. Esse cara aqui, gente, o Aécio, ó. Esse é o Aécio, tá? O Aécio é neto do Tancredo Neves, tá bom? Então a família Neves é uma família importante na política brasileira aí, né? E é o avô dele, então, que tinha ganhado como presidente, e o Sarney era vice do Aécio. Eu vou mostrar para vocês o Sarney, provavelmente vocês devem conhecer o Sarney, tá? Vou mostrar a cara do Sarney para vocês. Vocês já viram o Sarney, né, gente? Esse é o Sarney, ó. Tá vivo até hoje. Depois ele fez parte do Senado, foi presidente do Senado aqui no Brasil, político habilidoso. Enfim, o Sarney foi o nosso primeiro presidente da República, então. E aí, gente, o Sarney, então, ele assume como presidente da República, no entanto, ele era o vice, ele assume como presidente depois da morte do Tancredo, e a principal missão do Sarney era resolver a crise econômica. Vocês já ouviram falar, gente, da época da inflação, ou não ouviram falar? Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Quem já escutou falar que no Brasil tinha inflação? Quem lembra disso? Tem inflação em vários períodos, né? Mas tipo, a hiperinflação, Rafael. A inflação, assim, fodida, velho. Inflação foda, meu. Pior inflação que a gente já teve. Que chegou num ponto, por exemplo, do Brasil realmente ser quase uma Venezuela. Foi mais recente, né? Foi recente. Essa inflação foi recente e o Brasil nessa época estava quase Venezuela mesmo. Só para vocês terem noção, gente, quando eu fiz algumas estatísticas aqui, eu vou colocar os dados da inflação aqui, tá? Quando os militares ainda estavam no poder, olha só, eu vou colocar aqui os dados da inflação. Inflação. Vamos lá, vamos analisar a inflação. Quando os militares ainda estavam no poder, olha só. Em 1984, a nossa inflação era de 223%, ainda no governo dos militares. Um outro dado que eu marquei aqui interessante é o seguinte: ainda no governo dos militares, no último ano do governo dos militares, no último ano, em 1985, um ano depois, a inflação ela já estava na casa dos 400%. Depois, quando os militares passaram o poder,
né, quando aconteceu a transição, em 1988, que foi o ano da nossa Constituição, a inflação em 88 era de 900%. Era de 900%. E a inflação em 1989 era de 1.700%. 1989, que foi o ano que eu nasci. Então, gente, assim, esse é um ponto que a gente precisa analisar com um pouco mais de calma, né? Esse é uma coisa interessante para a gente poder estudar aqui. Então, olha como a inflação ela começou a galopar no Brasil. Vocês têm noção do que significa isso, gente? Vamos pensar só nessa primeira aqui, ó. Só na primeira. Vocês têm noção do que significa a inflação ela chegar a 223%? Vocês querem ter uma noção disso? Ô Isis, fala alguma coisa aí que você, por exemplo, possivelmente gostaria de ganhar no Natal. Algum presente. Fala assim, nossa, isso aqui eu gostaria de ganhar no Natal. Fala aí, Isis. Qualquer coisa. Olha, ultimamente o que eu mais tô querendo ganhar é roupa. Tem Roupa? muita coisa, Tá bom, Isis. Vamos pensar num vestido para você, pode ser? Pode ser. Fala uma loja boa aí, Isis. Vamos ver aqui uma loja. Não sei não. Sei lá, né? Mas vamos ver alguma loja aí que seja um pouco mais de nome, né? Vamos comprar em qualquer porcaria não, né, gente? Se não é de comprar em qualquer lugar, não dá certo, não. A gente já sabe que não rola. Mercadão. Mercadão, Mercado Livre? Vamos no Mercado Livre lá. Não, o Mercadão de Itapira. Ah, o Mercadão de Itapira. Vamos aqui na Marisa, tá? Vamos na Marisa aqui, ó. Marisa, de mulher para mulher, Marisa. Vamos ver. Então a Isis vai comprar um vestido. Ô, Isis, que cor que você gostou mais aqui? Que o Lua vai pagar esse vestido pra você, tá? Vou ficar com o nome sujo. Não tem um vermelhinho pro Natal, um branquinho pro Ano Novo, esses daí também. Vamos ver alguma coisa mais personalizada. Tá tudo feio, né? Olha o vermelhinho aqui, olha que bonito. Pode ser esse aqui? Pode ser o vermelhinho. Pode. Beleza, Isis. Lua, depois eu passo Você não quer pegar um mais barato, não? Pega mais baratinho. Depois eu passo o link pro Lua. Então, assim, é o seguinte, gente. O preço do vestido da Isis agora custa R$ 69,95. Então, vamos lá. Só para vocês terem noção do que significa a inflação. O preço custa R$ 69,85 hoje. Hoje é o preço. Vamos puxar uma seta aqui. Então, vamos lá. O preço está R$ 69,85. 69,85. Aí, Isis, você fica sabendo que... Opa, tem alguém querendo entrar aqui. Vitória. Fala, Vitória, bom dia. Tudo bem, Vitória? Então, Isis, aí o seu vestido de 69,85, aí você vai dormir e aí você acorda no outro dia e você fica sabendo que a inflação está em 223%. O que isso significa? Significa o seguinte, eu vou fazer uma conta rápida aqui, 69,85 mais 223%, significa que o seu vestido vai passar a custar 225,61. Esse vai ser o valor do seu vestido. 265,61. Só para vocês terem noção, gente, do que a inflação faz com o preço de uma coisa. Olha só o que a inflação faz. Aí esse vestido que custa 225,61, esse vestido que custa 225,61, ele já está com o preço inflacionado, ele inflaciona mais ainda. Ele inflaciona para 400%. Não é? Beleza. Aí vamos colocar mais inflação nele, vamos colocar mais 400% de inflação. Esse vestido ele vai passar a custar R$ 1.128, com 400% de inflação.
Então, o preço aqui está inflacionado. Se a gente pegar esse preço inflacionado de 1.128 e inflacionar mais ele ainda, olha o que vai acontecer com o preço. 1.128 mais 900%. Só um minutinho só. Eu estou somando na calculadora aqui mais 900%. O vestido, então, ele vai passar a custar 11.280 reais. E se a gente jogar um pouquinho mais de inflação nesse vestido aqui, vocês chutam mais ou menos quanto que vai chegar, gente, o valor do vestido? Que isso? 203 mil. Quer ver? Você já fez a conta aí, Rafael? Que Mais 1.700%. 203 mil, Rafael, exatamente. Isso aí. 203 mil reais um vestido. Barato ou não, Luan? Eu acho que tá barato. Eu acho que esse é o momento de vender o vestido. Esse é o momento de vender o vestido. Gente, olha o que a inflação faz, gente, com o dinheiro da gente. A inflação destrói o dinheiro nosso. Porque você para analisar. O vestido custava 69 reais. Então você precisava, tipo, de uma nota de 50 e mais uma de 10 para comprar o vestido. Quantas notas você vai precisar agora para comprar esse vestido? Você vai precisar, assim, de uma infinidade de notas, entendeu? Então, assim, gente, o efeito inflacionário, vamos dizer assim, a pior coisa que existe numa economia é o efeito inflacionário, porque o efeito inflacionário ele vai fazendo isso com o valor do produto. Ele vai jogando o valor do produto lá em cima e chega uma hora que você perde o controle. Só para vocês terem noção, quando na década de 90, por exemplo, uma geladeira, ela custava coisa assim, tipo de 1 milhão de cruzeiros, entendeu? Era na casa do 1 milhão já. Você ia comprar um fogão, tava na casa do 1 milhão, sabe, gente? Coisa assim, coisa que é totalmente assim, surreal pra gente imaginar hoje em dia, né? Então isso foi a inflação. E o que acontece? Essa inflação de 223%, ou melhor, a inflação de 400%, foi a principal herança da economia na ditadura militar, não é? Então, assim, o que a ditadura militar entregou para a gente foi isso aqui, ó. Foi uma inflação totalmente alta. Esse é o legado da ditadura, né? Tem gente que fala assim ainda que na época da ditadura era bom. Como a gente falou na aula passada, né? Oi, Rafael. O que causa inflação mesmo? O que causa inflação? Vamos lá, vamos entender o que causa inflação. Boa pergunta, Rafael. Vamos entender o que causa inflação. É o seguinte, ó, eu vou explicar de uma forma bem didática, tá? Vamos lá. Vamos entender acho que o cenário agora está melhor para a gente poder entender, tá, Rafael? O cenário agora está propício, na verdade, para a gente poder entender. Gente, olha o que causa... Eu adorei a pergunta do Rafael. Olha o que causa inflação. Eu adoro conversar sobre isso, Rafael. Eu expliquei isso fim de semana para minha cunhada. O que causa inflação? Rafael, basicamente é o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a economia, ela é globalizada, né? A economia, ela é, vamos dizer assim, ela é mundial. Então, os preços, eles estão meio que atrelados a uma moeda única, correto? Então vamos colocar assim, que por exemplo, que a moeda referencial a gente já sabe que é o dólar, né? Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a moeda referencial, referência é o dólar. Ou seja, todo mundo negocia em dólar. Tranquilo? Beleza, todo mundo negocia em dólar. Então o que significa? Significa que tem alguns itens que a gente chama de commodities, né? O que são as commodities, né? Arroz, milho, trigo. Sabe, gente, os itens mais básicos, os itens da cesta básica? Os itens da cesta básica que assim, que eles são... o que é uma commodity? Eu vou explicar de uma forma bem resumida o que é uma commodity, né? Uma commodity é aquele item que você produz ele
você, vamos dizer assim, você processa pouco esse item e você consegue vender esse item no mercado internacional e ele vai ser processado lá fora. Então, por exemplo, você vende o grão de arroz, você vende o grão do milho, você vende o trigo, né? E a pessoa lá fora processa esse produto. A soja. Vocês estão entendendo, né, gente, o conceito de commodity, né? É tudo aquilo que a gente produz, é tudo aquilo que a gente basicamente pega da natureza e a gente vende para o mercado internacional para ele ser processado lá fora, entendeu? É alguma coisa assim que do ponto de vista de processamento, ele foi pouco processado, ou seja, ele vai ser muito aproveitado ainda. Isso é uma commodity. Então, por exemplo, o preço do arroz, o preço do milho, o preço do trigo, o preço da soja, tudo isso daqui, vamos dizer assim, tudo isso aqui como é commodity e é negociado no mercado internacional, tudo isso aqui está relacionado ao valor do dólar. Tranquilo, gente? Tudo isso aqui é negociado em dólar. O que acontece? Acontece o seguinte, Rafael. Acontece o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o valor do câmbio. O valor do câmbio. Vamos pegar o dólar hoje, quanto que está. Vamos fazer uma cotação do dólar. Vou fazer uma cotação rápida do dólar. O dólar está 5,37. É o valor do dólar. Só para vocês terem noção, vamos pegar o valor do dólar este ano. Vamos pegar o valor do dólar esse ano. Vamos ver se a gente acha aqui uma cotação do dólar esse ano, aqui, tá? Vamos ver. Se a gente acha quanto que estava o dólar em janeiro. Aqui, achei aqui. Aqui, olha só, gente, o dólar em janeiro. O dólar em janeiro, ele estava 4,49 em janeiro. Ele está 5,37 hoje. Em janeiro, o dólar estava 4,49 por 4,49. Vocês lembram quando foi o governo da Dilma, que foi a época que o pessoal falava da crise econômica? Vocês lembram, gente? Em 2016, foi o pior ano da crise. Vamos pegar em 2016, quanto que estava o dólar? Olha só, gente, na época da Dilma, que era a época que o pessoal dizia que era a maior crise econômica. O dólar estava 3,25. Agora vamos pegar na época da Dilma, 2016. O dólar 3,25. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender o porquê. Porque é o seguinte, ó. Por exemplo, gente, o que é melhor? Imagina assim, ó, você é produtor de arroz, tá? Você vende arroz. Eu vendo arroz. O que é melhor? É melhor eu vender o arroz para fora quando o valor do dólar está 5,37 ou quando o valor do dólar está 3,25? Está 5,37, né? Exato, porque o que acontece, Rafael? Por exemplo, o cara vai comprar 10 dólares de arroz. Tipo, em 2016, por exemplo. Em 2016, o cara vai comprar 10 dólares de arroz. O que acontece? O cara, quando ele compra 10 dólares de arroz, quanto que eu vou receber em reais? Vou receber, você pega 10 e faz vezes 3,25, quanto que vai dar, gente? 32,5. 32,5. Eu vou receber isso aqui em reais, não é? Agora, se você pegar o dólar hoje, tipo em 2020, que o dólar tá 5,37, o cara vai comprar os mesmos 10 dólares de arroz. Quanto que eu vou receber em reais? Eu vou receber dá 44,90, é isso? Isso. 10 vezes 4. Opa, não, pelo valor de hoje, vezes 5,37. Eu vou receber 53,7. Então, gente, o que vocês estão percebendo aqui já?
que tipo, para quem produz aqui no Brasil, soja, arroz, feijão, sabe, os itens básicos nossos, milho, tudo que a gente produz aqui, o que compensa mais para o agricultor hoje? Vender para fora ou para dentro? Pra fora. Para fora. Por que compensa vender para fora? Porque o dólar está alto e quando ele vende em dólar, ele converte esse dinheiro em reais, então ele recebe bastante em reais. Então para ele compensa. Então o que está acontecendo hoje no Brasil? Está acontecendo o seguinte. Por exemplo, por que o óleo de soja subiu? Por que o arroz subiu? Porque os itens estão subindo. Ou seja, por que está tendo inflação do preço? Porque o pessoal que produz, eles estão vendendo tudo para fora. Eles estão vendendo tudo para fora porque eles têm mais lucro. O que acontece, gente, quando o pessoal vende tudo para fora? Tipo, eu vendo toda a soja para fora. O que acontece com o mercado interno quando eu vendo tudo para fora? O mercado interno fica sem oferta. Isso, o mercado interno fica sem oferta. Ficamos sem oferta. Exato, Rafael. Ou seja, o nosso estoque, o estoque para atender o mercado interno fica baixo. E quando o estoque do mercado interno fica baixo, o que acontece com o preço do produto? Tem pouco produto circulando agora. O que acontece com o preço dele? E aumenta mais, né? Vai aumentar mais. Isso, o produto está mais escasso, o produto está mais difícil de encontrar, então o que faz? O preço dele sobe. Né? Por que o preço do produto sobe? Porque se não subir, o produto acaba e todo mundo morre de fome. Então o que acontece com o preço do arroz? O arroz sobe, a soja sobe, a soja sobe, o feijão, tudo sobe, né? Tudo vai subindo. Porque o que acontece? Se o cara que produz não subir o preço e o preço continuar baixo, como tem pouco produto, é prazo de um mês, por exemplo, o produto acaba e todo mundo morre de fome. Então, gente, o que acontece? O nosso produto, basicamente, ele é vendido todo para fora, consequentemente, sobra menos produto aqui dentro, e com menos produto aqui dentro, o preço do produto acaba subindo. Esse é um efeito inflacionário, entendeu, Rafael? Ou seja, o valor do arroz, por exemplo, era R$15, agora está 25, entendeu? Ah, entendi. Então não depende necessariamente do quanto que o câmbio aumentou. Depende do quanto de produtos que vão ser exportados em relação ao que vão ser guardados aqui no Brasil. Depende dos dois, na verdade, Rafael. Depende do câmbio também. Porque assim, se o câmbio continua alto, que nem a gente está tendo agora, câmbio muito alto, o pessoal vai continuar vendendo para fora, entendeu? Vamos dizer assim, a gente vai continuar sem demanda, sem oferta interna. Então, o que é necessário fazer para reduzir essa inflação do preço? Em primeiro lugar, o que é necessário fazer? É necessário pegar o valor do câmbio e baixar um pouco o câmbio, porque baixando o câmbio, o que acontece? Se abaixa a margem de lucro da pessoa que vende, entendeu? Tem que baixar o câmbio. E quem que baixa o câmbio? Vocês sabem quem que baixa o câmbio, gente? Quem que interfere no valor do câmbio? A riqueza interna do país? Quem que interfere no valor do câmbio é um organismo chamado Banco Central, tá? Banco Central, é o BC, é o Banco Central. Quem determina a taxa de juros basicamente é o Banco Central. Quem controla o Banco Central é o governo, entendeu? No caso, o governo Bolsonaro. Então, assim, o Banco Central é a política, vamos dizer assim, é a política atual do Banco Central que determina que o câmbio vai ser alto. É o próprio Paulo Guedes que determina isso. Quer ver? Olha só, gente, eu vou colocar uma notícia para vocês aqui. Perguntaram para o Paulo Guedes um tempo atrás sobre essa questão do câmbio alto, né? Por que o câmbio estava alto, o pessoal questionando ele. Olha o que o Paulo Guedes disse. Aí vamos ver o que vocês acham dessa opinião aí.
Ele disse assim, ó, vamos pegar o contexto aqui, né? Opa, eu não sou assinante, então deixa eu pegar um outro jornal aqui. Vou pegar o Infomoney. Olha só, gente, questionaram o Paulo Guedes o porquê que o câmbio estava alto. O Paulo Guedes é o ministro da Economia, né? Então, consequentemente, ele tem poder sobre o Banco Central. E perguntaram para ele por que o câmbio estava muito alto. Aí ele disse assim, Guedes disse que, com o câmbio baixo, até empregada doméstica estava indo para Disney. Olha a resposta que o cara deu, gente. Tipo, ele disse que quando o dólar estava baixo, em 2016, estava uma farra, porque a empregada doméstica ela podia ir para Disney, porque ela podia comprar dólar e podia viajar. O que vocês acham de uma resposta dessa? E é claro, né, gente, que com o câmbio alto, o câmbio a 5,37, o pobre dificilmente vai viajar. Por quê? Porque o poder de compra dele de dólar diminui cada vez mais, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que precisa fazer para reduzir o preço, para reduzir a inflação atual, é dar uma relaxada um pouco nesse valor do câmbio, o câmbio abaixando, consequentemente, a gente vai ter menos exportação de arroz e de commodities, e quando tem menos exportação, acontece o quê? Aumenta a oferta interna, e aumentando a oferta interna, o preço dos produtos ele desce. Deu para entender a lógica, gente? Ou foi muito rápido o raciocínio? Deu para entender? Então quer dizer que o próprio Brasil pode escolher o valor em relação ao dólar? Sim, Rafael. E como que ele faz isso? Tá? Boa pergunta. E como que ele faz isso? O próprio Brasil pode escolher o quanto que a moeda dele vai se valorizar em relação ao dólar ou não. Então, por exemplo, como que o Banco Central, como que se determina o valor do dólar, né? Em primeiro lugar, o dólar, assim como outra mercadoria, o que determina o valor do dólar basicamente são dois fatores. Em primeiro lugar, o primeiro fator que determina o dólar é o seguinte, olha só, presta bastante atenção nisso. O primeiro fator que determina o valor do dólar é a quantidade de dólar que tem no Brasil, tá? É a quantia de dólar. Então a lógica é, quanto mais dólar tiver no Brasil, menor é o preço dele. É a mesma lógica dos outros produtos, né? Quanto mais oferta você tem, menor é o preço. Quanto menos dólar você tem, mais caro ele fica. Então o primeiro fator que determina isso, Rafael, é a quantia do dólar. Então assim, o que acontece atualmente no Brasil? Deixa eu pegar uma notícia para vocês aqui, tá? Olha só, o que está acontecendo no Brasil. Deixa eu pegar aqui aqui da UOL, tá? Vamos pegar o UOL aqui, que é a notícia mais recente. Olha só. Brasil amarga uma fuga recorde de investidores. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Os investidores, quando eles olham para o Brasil, olha só, gente, para vocês terem noção aqui da cifra. Os investidores estrangeiros retiraram 87,3 bilhões da Bolsa Brasileira entre 1º de janeiro e 17 de setembro. Ou seja, gente, só esse ano, os investidores eles tiraram 87 bilhões de dólares do Brasil. Então, o que está acontecendo no Brasil, Rafael? A quantia de dólar nossa, ela está cada vez mais baixa, entendeu? Por que o pessoal está fazendo com o dólar que eles têm? Eles estão tirando do Brasil porque eles estão enxergando no Brasil um cenário político muito instável. Então, eles tiram o dólar do Brasil, que é essa fuga de investimentos, né? O investidor foge do Brasil. Consequentemente, quando o investidor foge e ele tira o dinheiro dele da bolsa, o que acontece? A gente tem menos dólar e, consequentemente, o valor do dólar sobe. Você entendeu? Então, esse é um primeiro fator que determina o dólar. Ou seja, esse fator não depende tanto do Banco Central. Depende mais de como o investidor enxerga a economia brasileira. E, atualmente, o investidor está enxergando a economia brasileira com muita desconfiança. Mas como que o Banco Central pode controlar esse fator da quantia de dólar? O Banco Central ele tem o que a gente chama de reservas internacionais de dólar, não é? O que o Banco Central pode fazer? O Banco Central pode pegar as suas reservas internacionais e vender no mercado à vista, entendeu? Então o Banco Central pode vender dólar à vista. Vender dólar a preço baixo.
Quando o Banco Central vende dólar a preço baixo, o que acontece? O pessoal compra bastante dólar, consequentemente entra mais dólar no mercado. Consequentemente o valor do dólar baixa e todos os produtos baixam também. Deu para entender ou não? Deu. Então é basicamente isso. Ou seja, tem um fator aí que é um fator externo, né? Que é como o investidor enxerga o Brasil. O investidor está enxergando o Brasil muito mal. E o segundo fator é justamente esse, né? O Banco Central pode interferir desde que o Banco Central injete mais dólar na economia, entendeu? Então são esses fatores aí. Bom, gente, vamos prosseguindo aqui, que a energia não acabou ainda, dá para a gente prosseguir. Então é assim que se forma a inflação, tá, Rafael? É basicamente desse jeito, tá bom? Ou seja, então vamos pensar assim, a inflação pode se formar de uma outra forma também. Imagina que o Brasil está passando por um colapso na safra, por exemplo, não está tendo safra, não está produzindo nada, e a nossa oferta de produtos ela cai bastante, entendeu? Isso gera inflação também, porque você vai ter menos produto e o valor dele vai subir. Deu para entender? Deu. No caso, gente, aqui o que aconteceu na ditadura militar? A inflação, qual que era a causa da inflação aqui? A causa da inflação foi basicamente o seguinte: a economia brasileira, ela cresceu nessa época. Por que ela cresceu nessa época, a economia brasileira? Porque, como eu falei para vocês, no milagre econômico, o Brasil dependia basicamente das indústrias internacionais, não é? De indústrias internacionais aqui no Brasil. Assim que teve a crise do petróleo na década de 80, na década de 70, o que aconteceu? Essas indústrias, elas basicamente fecharam as portas no Brasil. Aqueles produtos que circulavam no Brasil, eles deixaram de circular e, consequentemente, houve uma onda de desemprego e essa onda de desemprego acabou aí levando o Brasil a essa inflação gigante, entendeu? Então, o principal legado do governo militar foi justamente uma inflação muito alta. E o governo José Sarney teve que lidar com essa inflação alta. O que o Sarney fez, gente, para poder lidar com essa inflação alta? O Sarney tentou fazer aquilo que a gente sabe que não dá certo, né? O Sarney tentou fazer o congelamento dos preços. Então, por exemplo, o governo foi lá, congelou os preços. Congelamento de preços. Então, o governo Sarney tentou congelar os preços. E o que acontece, gente, quando o governo congela preço? Vocês sabem? Você não consegue acessar ele, né? O que vai acontecer? Por exemplo, então eu sou o governo, eu determino que a carne vai ser vendida a R$10 o quilo. Eu sou produtor de carne, por exemplo, eu não vou querer vender a R$10 o quilo para o mercado. O que eu faço? Ao invés de vender para o mercado, eu começo a vender de forma alternativa, entendeu? Quando o governo faz o congelamento de preço, a principal consequência do congelamento de preço é o mercado alternativo. A gente chama de mercado negro, né? Então, o governo Sarney, o que acontece? Na tentativa de combater a inflação e congelar o preço, ele acabou criando o que a gente chama de mercado negro. Ou seja, o pessoal vendia por fora o preço que achava melhor, entendeu? Então, gente, o governo Sarney foi basicamente isso, né? Foi um governo que tentou lidar com a inflação, não conseguiu. Pelo contrário, né? Como vocês podem ver, a inflação subiu cada vez mais, até que chegou no ponto de 1.700%. E aqui eu deixo para vocês, para a gente poder estudar na próxima aula, o governo do Fernando Collor de Mello, tá? Fernando Collor. Gente, o Fernando Collor, a principal missão, então, do Fernando Collor, né, que foi o próximo presidente do Brasil, era justamente fazer o quê? O plano do Fernando Collor era pegar essa inflação e acabar com a inflação, entendeu? Era destruir essa inflação aqui. Eu já vou adiantando uma coisa para vocês, tá, gente? Já vou adiantando já. O Fernando Collor não conseguiu fazer isso, acabar com a inflação. O cara que conseguiu realmente acabar com a inflação, quem foi? O grande responsável aí pela solução econômica do Brasil foi o FHC, o Fernando Henrique Cardoso. Do ponto de vista histórico, então, a gente pode dizer que o Fernando Henrique Cardoso foi realmente um dos presidentes, aí, um dos mais importantes, porque ele foi o cara que colocou ordem na casa, né?
Ele pegou o Brasil nessa situação de inflação galopante. Ele fez o que basicamente nem o Sarney e nem o Collor conseguiram fazer, né? Ele conseguiu transformar o Brasil novamente em um país civilizado, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Pessoal, alguma dúvida? Então, Não, assim... Então foram o desemprego que causou essa inflação na época militar? o desemprego também causa inflação, Rafael. Por que o desemprego também causa inflação? Vocês querem refletir sobre isso? Como que o desemprego gera inflação? Vamos analisar essa questão do desemprego. Gente, o desemprego é o seguinte, ó. Pessoal, a qualquer momento que eu parar de falar, que eu não falar mais, é porque a CPFL cortou energia, tá? Então vamos lá, mas enquanto isso não acontece, vamos entender por que o desemprego causa inflação. Eu vou fazer um esquema aqui de forma bem didática para vocês entenderem. Vamos lá. Desemprego. Gente, o desemprego, a gente tem que perguntar por que o desemprego aconteceu no Brasil? O desemprego aconteceu no Brasil porque as indústrias fecharam, não é? Consequentemente, o que aconteceu, Rafael? Olha só a inflação nessa época, por que foi? As indústrias fecharam. Como as indústrias fecharam, o que aconteceu com a economia brasileira? A economia brasileira começou a dar sinais de que ela ia cada vez mais pro buraco, a economia brasileira, entendeu? A economia brasileira ia cada vez mais pro buraco. Como eu falei para vocês, a economia nossa, a economia hoje em dia, né, ela é uma economia global, ela está ligada ao mercado global. Então, quando as indústrias começaram a fechar, não é, e começou a acontecer o desemprego, o que os investidores fizeram? O que vocês acham que eles fizeram? Vocês acham que eles mantiveram o dinheiro no Brasil ou que eles levaram o dinheiro para o lugar mais seguro? Certeza que tiraram, né? Eles tiraram o dinheiro do Brasil, exato. Tiraram o dinheiro do Brasil, eles colocam geralmente nos Estados Unidos ou na União Europeia, né? Lugares em que a economia é um pouco mais estável. Então houve uma fuga de capital. Como a gente já analisou, o que acontece? Quando foge de capital, o que acontece? Menos dólar. Menos dólar. E com menos dólar, qual que é a consequência de menos dólar na economia? O câmbio automaticamente sobe muito o câmbio, entendeu? O valor do câmbio sobe muito. Nessa época, a gente teve uma fuga de capital tão grande, não é? E a economia nossa, ela ficou tão... porque, como eu falei para vocês, a nossa economia, ela dependia basicamente do capital estrangeiro. E como o capital estrangeiro sumiu, a gente basicamente virou um país de merda, entendeu? Um país assim, de nada. E como um país que não tinha nada, não tinha riqueza própria, a nossa riqueza dependia da riqueza dos outros. Quando o capital dos outros fugiu, a nossa economia, gente, ela foi para o colapso. Não sei se vocês conseguem visualizar isso na mente suas. Porque hoje em dia a gente tem indústria nacional, hoje em dia a gente tem indústrias brasileiras. Então, por mais que o capital hoje foge, a gente consegue produzir coisas aqui dentro ainda, entendeu? Naquela época era bem diferente. Naquela época, a produção brasileira, ela ficou basicamente refém do capital internacional. Então, quando o capital internacional fugiu, ele jogou nossa economia para o buraco. E foi isso que fez a inflação subir, entendeu, Rafael? Isso refletiu, consequentemente no preço do câmbio, e com o preço do câmbio cada vez mais alto. Lembrei de uma coisa, Rafael. Abre a apostila na página. Acabei de lembrar aqui. Peraí, eu vou achar aqui. Abre a apostila na página 39. Tá na página? Uhum. Olha só, eu vou ler ali, tem aquele carro batido, eu vou ler ali embaixo, tá? Em meio a tudo isso, a crise econômica acentuava-se e o violento aumento dos juros internacionais elevou drasticamente a dívida externa.
A única saída, uma vez que o governo já não tinha recurso sequer para pagar os juros da dívida, era obter recurso com as exportações. Olha as exportações voltando aqui. O dólar sobe, então o que o país começa a fazer? Fica mais fácil exportar. Lembra aquela lógica da exportação? Quanto maior o preço do câmbio, mais fica atrativo exportar. Lembra disso? Para isso, a política do então ministro do Planejamento, Delfim Neto, foi de ampliar ao máximo as exportações, ou seja, o dólar ficou cada vez mais caro para a gente. Então, o que começou a acontecer? O Brasil começou a exportar cada vez mais aquilo que ele tinha de riqueza natural, né? Tomando como medidas a desvalorização cambial. Foi isso que eu falei agora, né? O câmbio vai ficando cada vez mais desvalorizado, ou seja, cada vez mais alto, e dando incentivos fiscais ao setor exportador. Ou seja, o Brasil começou a exportar cada vez mais, exporta, e o câmbio vai desvalorizando e a inflação vai subindo, entendeu? A inflação vai subindo. Com isso, alimentava-se uma espiral inflacionária que só crescera durante o período. Então, assim, gente, foi basicamente o plano do governo militar, né? Ele foi desvalorizando cada vez mais o câmbio, a inflação foi crescendo cada vez mais e o pessoal do campo foi vendendo cada vez mais. Chegou uma hora, gente, que já não tinha mais o que fazer. A economia tinha sido basicamente estrangulada, né? Então, a grande missão aqui dos governos recentes foi justamente controlar a inflação e fazer o Brasil viver novamente um período de estabilidade econômica. Foi o que o Sarney tentou fazer, ele não conseguiu, e foi o que o Fernando Collor tentou fazer e também não conseguiu. Acho que agora deu para entender, né? Bom, gente, é isso basicamente que eu queria falar com vocês hoje sobre essa questão da economia. Como eu já falei para vocês, não é um assunto assim que é tão importante para fins de vestibular, mas se vocês quiserem fazer os exercícios do Hexa lá para ver se entenderam um pouco do assunto, eu acho que compensa, tá? Mas não, de longe não é o assunto mais importante. Beleza, gente? Beleza? Fico por aqui então. Desejo para vocês uma excelente manhã, uma excelente semana e a gente vai se falando. Até. Valeu, Bom almoço. gente. Abraço. Valeu, Everton.